Existe alguma chance de Casemiro jogar no Brasil em 2025? O vídeo de hoje do canal do Nicola responde ao tema falando especificamente sobre São Paulo e Palmeiras. Preciso repercutir também sobre o futuro de Renato Gaúcho, especulado no Fluminense e no Corinthians. Bora te atualizar também sobre dificuldades do Timão relacionadas a Hugo Souza e seu patrocínio Master. Já no São Paulo, preciso te contar se há novidades em relação à renovação do atacante Henrique Carmo. Para completar, eleições no Palmeiras começam nessa segunda-feira. Tem alguma possibilidade de Miguelito virar reforço do Cruzeiro no próximo ano? Falo também sobre o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores e a classificação do Campeonato Brasileiro, incluindo todas as ligas pelo planeta. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos dessa segunda-feira pela Liga das Nações lá na Europa. Competição importante com cotações legais. Na tela para Alemanha e Holanda, acho que a Alemanha vence. Bélgica e França, confronto super equilibrado, vou de empate. Bósnia e Hungria, mais um empate. Itália e Israel, a Itália é bastante favorita para completar. Ucrânia e República Tcheca, só para não perder o hábito, mais um empate. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e só brincar de maneira recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Alcaraz, reforço mais caro da história do Flamengo, vem treinando bem e pode ser novidade para os dois jogos decisivos que o Flamengo fará nessa semana. Primeiro contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro, depois contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Já o Santos tentou a contratação de Rômulo, meio atacante que pertence ao Palmeiras e havia sido comprado depois do Campeonato Paulista junto ao Novo Horizontino. Essa tentativa se deu na metade do ano, mas o Palmeiras recusou a oferta, Rômulo que não tem sido aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Se você criasse um ranking das principais ligas do mundo, o Brasileirão ficaria em qual posição? Pelo menos de acordo com a Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, o Brasileirão é a sexta liga mais importante e forte do planeta. Você concorda? Discorda? Deixa eu citar o ranking. Primeira colocação da Premier League, campeonato inglês, 87,9 pontos. Seguida pelo campeonato italiano com 86,2 pontos. Há um empate entre Itália e Alemanha. A Bundesliga também tem a mesma pontuação. Na quarta colocação, campeonato espanhol e campeonato francês empatados com 85,1 pontos. Bem distante, com 80,8 pontos, aparece o Campeonato Brasileiro no sexto lugar. Campeonato Brasileiro à frente, por exemplo, de Portugal, Holanda, entre outros. Só para completar os 10 primeiros desse ranking, sétima colocação para o Campeonato Belga, para minha grande surpresa desse top 10. Oitava colocação para o Campeonato dos Estados Unidos. Nono lugar para a Championship, a segunda divisão do futebol inglês. O décimo, o Campeonato Argentino. Só para complementar, vale a lembrança de que mesmo investindo muito alto em jogadores importantes, o Campeonato Saudita não aparece no top 10. Só mais uma explicação importante sobre o tema. Esse ranking foi elaborado a partir do desempenho dos clubes dessas ligas, analisados num sistema com mais de 13 mil times do futebol masculino. Bora falar agora sobre o primeiro turno da eleição no Palmeiras. Nessa segunda-feira a gente vai saber se Leila Pereira e Savério Orlandi continuam na disputa. Como é que funciona a eleição do Palmeiras? Há uma espécie de primeiro turno em que os candidatos à presidência precisam passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Aqueles que se mantiverem vivos disputam no dia 24 de novembro a eleição, o voto dos sócios. Então, na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reúne e Leila Pereira e Savério Orlandi precisarão de pelo menos 15% dos votos dos membros do Conselho Deliberativo. São 288 membros. Dessa maneira, para que o Savério e a Leila
continuem na disputa, eles precisam de pelo menos 44 votos. A tendência é que ambos consigam com alguma facilidade. E aí vai caber ao sócio, no dia 24 de novembro, escolher entre a atual presidente, que tenta a reeleição por mais 3 anos, ou o Savério Orlandi, que concorre pela oposição. Tendência é que os dois passem pelo filtro e a tendência é que a Leila vença sem grandes dificuldades. Presidente que investe bastante, especialmente com os sócios, durante o fim de semana por conta do Dia das Crianças, muitos presentes, entre outras cositas mais. Mandato que se inicia em janeiro de 2025 e se encerra em dezembro de 2027. Bora falar agora sobre o futuro de Renato Gaúcho, técnico que não deve ficar no Grêmio, está virando fantasma para vários treinadores de futebol no Brasil. E o nome dele foi especulado especialmente no Fluminense e no Corinthians durante o fim de semana. Relação com o Fluminense é super antiga, ele é um dos principais ídolos do torcedor, relação que começa como jogador e continua como técnico, e de fato com o Renato Gaúcho livre. E a situação do Mano Menezes incerta, o nome do Renato ganha força. O Mano começa muito bem no Fluminense, mas a eliminação da Libertadores da América e o risco de rebaixamento seguem ameaçando o trabalho do treinador gaúcho. Já em relação ao Corinthians, informação do Bruno Soares, jornalista da Band do Rio Grande do Sul, dá conta de que o Corinthians analisa com carinho a possibilidade de contratação do Renato Gaúcho para 2025. O que eu posso contar para vocês é que o Ramon Dias depende de resultados. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão do Brasileiro e conquistar um título, Ramon Dias e o filho dele continuam como treinadores. Se o Corinthians se mantiver na primeira divisão e desperdiçar os 2 títulos, é grande a chance de o Ramon não ficar. Se o time for rebaixado, é óbvio que ele estará fora. Só para complementar, vale a lembrança de que vários clubes de futebol do Brasil podem mudar de treinadores na virada do ano. Só para citar alguns casos, o São Paulo de Luiz Ubeldia, o Santos certamente mudará com o Fábio Carille, o Vasco pode pensar num técnico maior do que o Rafael Paiva, só para citar alguns casos. Hora de falar sobre Casemiro, que mais uma vez voltou aos noticiários, agora especulado como possível reforço do Palmeiras. Existe alguma chance de o volante do Manchester United voltar ao Brasil? Em outros tempos já houve quem dissesse que o Casemiro voltaria para o São Paulo a qualquer momento. Pessoal, não existe nenhuma chance disso acontecer. Casemiro hoje é dono do maior salário do Manchester United. Ele tem direito a 18,2 milhões de libras por ano, que equivalem a 133 milhões de reais. Você divide por 12 e chegamos à conclusão de que o Casemiro ganha 11 milhões de reais por mês. Detalhe importante, o contrato dele só se encerra em junho de 2026. Alguém acha que o Casemiro vai abrir mão desse salário espetacular para vir jogar no Brasil para ganhar entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais mensais? Isso sem falar no Manchester United, que havia investido 60 milhões de euros ou 312 milhões de reais para contratá-lo do Real Madrid. Então, se o Casemiro for deixar o Manchester United, vai ser mediante compensação financeira para o United e para alguma liga que possa pagar tanto quanto. Ou então ele vai ficando no Manchester United, faturando esse salário astronômico. Uma alternativa para o futuro do Casemiro é o Campeonato Saudita. Ele já foi especulado por lá. É onde ele poderia, inclusive, até talvez ampliar um pouquinho dos seus vencimentos. O Casemiro está entre os 10 jogadores mais bem pagos da Premier League, que é o campeonato mais importante do planeta. Chance zero de jogar no Brasil. Esqueçam essa história. Combinado? Hora de falar sobre o Cruzeiro, para te contar se existe alguma verdade na especulação do fim de semana de que Miguelito, meio atacante do Santos, que tem arrebentado com a camisa da seleção boliviana, poderia virar reforço do Cruzeiro em 2025. Essa especulação surge durante o fim de semana e se vale da insatisfação do Miguelito com o Fábio Carille. Achei meio esquisita a história, até porque o Carille, todo mundo sabe, está de saída do Santos, deve ficar somente até o fim da temporada. O Santos sempre demonstrou muito carinho pelo Miguelito. Contrato até 2027, multa rescisória de 70 milhões de euros ou 430 milhões de reais. Peixe que já havia recusado empréstimos para o Remo e para o Atlético Paranaense e 2 propostas em definitivo do RB Salzburg. Uma em 2023 e outra em 2024. De qualquer forma, fui checar com o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, se existe algum interesse, se o Cruzeiro monitora o Miguelito, se já abriu conversas com o Santos. A resposta do CEO do Cruzeiro, cascata. Nenhuma negociação. Miguelito não faz parte dos planos do Cruzeiro e deve ganhar mais oportunidades, ainda com o Carille, especialmente na próxima temporada. Resta saber se o técnico do Santos vai saber aproveitá-lo na melhor posição como ponta direita e não como meia centralizado, como o Carille vem insistindo.
Hora de atualizações sobre o Corinthians, preciso falar sobre as últimas do Hugo Souza e também do patrocínio Master, duas novelas da semana passada que ainda não finalizaram. Em relação ao patrocínio Master, o Corinthians manteve o patrocínio da Esportes da Sorte depois que a empresa conseguiu figurar na lista do governo federal. É bem verdade que isso só foi possível graças a uma liminar que a Esportes da Sorte conseguiu. Ela, em vez de recorrer ao caminho normal, pedindo a sua liberação junto ao Ministério da Fazenda, a Esportes da Sorte preferiu se acertar com a Loterge, que é a Loterias do Estado do Rio de Janeiro, muito mais barata a concessão para liberação do que no Ministério da Fazenda. Em vez de pagar 30 milhões, a Esportes da Sorte só desembolsou cerca de 5 milhões de reais. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, anunciou que protocolou na sexta-feira uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir a Loterge de autorizar a atuação de casas de apostas esportivas em âmbito nacional via Loterge. Então, parece ser questão de tempo para que essa liminar a favor da Esportes da Sorte acabe por deixar de existir. Dessa maneira, o Corinthians teria problemas com o seu patrocinador Master. A AGU entende que corre-se o risco de tornar cada estado brasileiro num centro de captação de apostas. A ideia era centralizar no governo federal a liberação ou não das casas de apostas. Quando a Loterge, que é uma loteria do estado do Rio de Janeiro, toma para si esse direito, cria-se uma preocupação. E a tendência é que isso acabe não prosperando. Problemas para o Corinthians, que terá de buscar um outro patrocínio Master numa questão de poucos dias. Só para complementar em relação ao Hugo Souza, o Flamengo insiste que não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão para a compra do Hugo Souza. Por garantias, entenda-se o contrato com a Brax. A justificativa do Flamengo é que a Brax também já havia sido oferecida num contrato de compra do Mateuzinho, que houve atraso. Dessa maneira, qual deve ser o destino final? Hugo Souza, para mim, será comprado pelo Corinthians, mas dia menos dia isso será resolvido. Nem que o Corinthians precise desembolsar os 4 milhões e 800 mil reais à vista. O Timão preferiria pagar parcelado, primeira parcela de 200 mil euros somente em janeiro do ano que vem, mas pelo andar da carruagem o Timão pode ser obrigado a quitar essa grana à vista em uma parcela só para não correr o risco de perder o jogador. O grande risco maior nesse momento é de o Corinthians ser obrigado a pagar mais uma multa de 500 mil reais para poder utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Vocês sabem que tem Corinthians e Flamengo no próximo domingo, Neoquímica Arena, jogo da Copa do Brasil. Se até lá esse problema das garantias não for resolvido e o Corinthians não tiver feito a quitação à vista da compra, o que eu não imagino que aconteça, é natural que pela terceira vez o Corinthians tenha de desembolsar 500 mil de multa. E aí o pacote Hugo Souza vai custar 7 milhões e meio de reais, sendo 1,5 milhão de reais de multa e o restante por um valor de empréstimo e também a compra do jogador. O que você pensa sobre essa história? Acha que o Flamengo está agindo de maneira correta? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado, beleza? Bora fechar o vídeo para te contar sobre a renovação de contrato do atacante Henrique. Durante a live do Nicola, na noite desse domingo, vocês me perguntaram, Nicola, o São Paulo já procurou o Henrique para tentar renovação? Só para lembrar, esse é um menino de 17 anos de idade que treina no time principal desde o fim do primeiro semestre. Não vem sendo muito utilizado até por conta da sua questão contratual. O Henrique tem vínculos com o São Paulo somente até dezembro de 2025, ou seja, a partir da metade do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. O grande risco no tricolor é de que aconteça com o Henrique o que o São Paulo passou com o Wellington, lateral esquerdo que vai deixar o tricolor de graça no fim desse ano para jogar no Southampton da Inglaterra. O problema é que o São Paulo, em relação ao Henrique, está tomando uma atitude meio contraditória. Não há propostas para renovação de contrato. Pelo menos é o que garante o Wagner Ribeiro. Conversei com o Wagner na noite desse domingo para perguntar se o tricolor havia o procurado para iniciar tratativas. Vale a lembrança de que o Wagner já havia me contado que tem insistido numa possibilidade de renovação de contrato, até porque o Henrique hoje ganha 7 mil reais mensais. Valor considerado extremamente baixo por um jogador profissional no elenco do São Paulo. Ninguém ganha menos do que ele entre os atletas do time de cima. De acordo com o Wagner Ribeiro, não há nenhuma novidade. Ele fala assim: estive no Chile e agora estou em Brasília, não soube de nada e ninguém do São Paulo me chamou para renovação, fecha aspas. Confesso que continuo estranhando esse comportamento. O que pode estar acontecendo é o São Paulo estar aguardando o dia 9 de novembro, quando o Henrique completa 18 anos de idade. A partir daí, o tricolor poderia assinar um contrato de 5 anos. Enquanto o atleta é menor de 18 anos de idade, ele só pode assinar um contrato de 3 anos. Mas nada impediria que o São Paulo já tivesse acertado essa renovação do contrato com o Henrique e deixasse para assinar ou para
oficializar essa renovação quando ele completasse 18 anos de idade. Estou tentando contato com dirigentes do São Paulo para saber qual é a estratégia em relação a esse jogador que é super bem falado internamente. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor liberou nos últimos dias Guilherme Paz, meio-campista de 19 anos de idade, vinha sendo aproveitado por 6 anos nas categorias de base. A avaliação interna é de que ele não teria espaço no time profissional, o contrato acabou, não foi renovado e ele está livre para buscar um novo clube. Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com notícia. Tem programa do Nicola às 7 da noite. Combinado? Abraço, tchau!